O vídeo de hoje eu tenho uma grande missão, eu tenho que te passar tudo que eu sei de Python em até 16 minutos. Parece ser uma missão muito difícil, mas eu vou dar o meu melhor aqui para passar tudo que eu sei para você. E caso você não me conheça, o meu nome é Leonardo, eu sou professor aqui na Expert, curso da área de programação. E caso você queira aprender Python do zero ao avançado, queira sair do básico do Hello World, clica aqui na descrição e vem conhecer o nosso curso de Python, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E digo mais, deixa aqui o seu comentário positivo, deixa aqui hashtag expert pra gente saber que você tá junto com a gente. Depois você comenta o que você achou da aula, beleza? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. A primeira coisa para você programar em Python é que você precisa de um editor de códigos. E para isso, o melhor editor que tem para quem tá começando é o Google Colab. Então você vai escrever aqui, ó, Google Colab. Eu pus aqui na aba anônima, mas você vai pôr na aba normal. Você vai vir aqui e vai clicar nesse link aqui, ó, Google Colab, vai apertar aqui e vai apertar aqui em New Notebook. Clicando aqui, vai abrir essa tela e vai pedir para você fazer o login no Google. Se você já tiver uma conta do Google, o que você vai fazer? Vai colocar aqui seu e-mail, sua senha, vai apertar o próximo e vai entrar. Se por acaso você ainda não tiver uma senha do Google, uma conta do Google, você vai vir aqui, vai clicar aqui em criar, colocar para uso pessoal e vai criar aí a sua conta com senha e vai entrar dentro do Google Colab. E o primeiro código que a gente sempre roda aqui para dar certo, se você é iniciante, você sempre vai fazer esse primeiro código aqui, é o print Hello World. O print ele serve para você exibir uma mensagem na tela. No caso aqui é o Hello World, que é o Olá Mundo. Qualquer linguagem que você esteja aprendendo de programação, normalmente a primeira coisa que todo mundo faz é digitar o print Hello World para você poder iniciar aí. É uma curiosidade aí da programação e do Python que eu achei bem interessante. Então, o que você vai fazer? Vai escrever aqui print Hello World, entre parênteses, né? Entre aspas, e vai clicar aqui para rodar. Clicando para rodar, ele vai escrever na sua tela, ó, o Hello World, o Olá Mundo, traduzindo do inglês para português. Então, tá aqui a primeira coisa que você tem que fazer para começar na área da programação. E agora o segundo assunto é variáveis e tipos de dado. Então, o que são variáveis? Como o próprio nome diz, né? São coisas que variam. A gente atribui valores ou coisas a variáveis. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma variável chamada nome. E dentro de nome, ela recebe o nome Lucas. Foi o que eu quis colocar aqui dentro da minha variável nome. E o que é isso aqui, né? O Lucas entre aspas duplas ou até poderia ser aspas simples. Seria uma string. String é sempre quando a gente quer escrever um texto. Então, como você pode dar uma olhada, ó, Lucas é um nome, o que é uma palavra, o que faz parte de um texto. Então, tudo que for escrito, for um texto, a gente dá o nome de string. Uma outra variável que a gente tem aqui é a variável idade, que recebe o número 25. E o que é o número 25? Ele é um número inteiro, então é um tipo de dado, ó. No caso, o primeiro aqui é uma string, o segundo aqui é um inteiro, e o terceiro agora é uma variável chamada altura. A variável altura diz aqui que o Lucas, né, que tem 25 anos, ele tem aqui uma altura de 1,75, o que é um float, né? O que seria um float? É quando é aqueles números quebrados, 1,86, 1,79, sempre quando tem um número quebrado não é um número 1, 2, né, que está entre 1 e 2, é um número quebrado, a gente chama de float, né, que é um número decimal. E aqui, a nossa última variável é a variável programador, que recebe true, que seria um tipo de dado booleano, que é quando é verdadeiro ou falso, né? No caso aqui a gente está atribuindo que o Lucas ele é um programador, ou seja, é fato que ele é um programador. E aí eu vou querer escrever, né, isso aqui na minha tela. Então eu vou querer escrever, ó, print. Meu nome é, aí a variável nome, que é Lucas. Tenho aí a variável idade, que é 25. Anos e a altura, que é uma variável 1,75. E aqui, né, vou pôr para rodar. E aqui, olha só que interessante. Ele escreve aqui, ó, meu nome é Lucas, tenho 25 anos e 1,35 m de altura. Então, olha só, a gente já entendeu como que a gente faz para escrever as coisas na tela, entendeu o que é variáveis e o que são tipos de dados. E óbvio, né, em Python, quando a gente quer que, por alguma anotação que não seja escrita em código, a gente coloca aqui o hashtag. Então, tudo que tiver do hashtag para frente, ele não escreve, ou seja, você pode notar que ele não escreveu aqui esse string texto, esse string inteiro, esse float, esse booleano. Ele escreveu apenas
o que estava aqui que eu pus. Agora você já sabe o que são variáveis e tipos de dados. Beleza, agora você vai entender um pouco mais sobre operações matemáticas em Python. No caso aqui, ó, você já sabe que variável são o A e o B são variáveis, eles recebem o número 10 e o número 3, né, respectivamente. E aí o que são as operações matemáticas em Python? É soma, subtração, multiplicação, divisão, exponencial, enfim, por aí vai. Na parte de soma não muda nada do que você já sabe, né? Se você quiser somar um número com outro, é só você pegar aqui, ó, no caso a gente colocou aqui soma igual a variável A, mais, né, pelo sinal de adição, né, mais B. Subtração, mesma coisa, A menos B. Multiplicação, já é um pouco diferente. Não é aquele xizinho, é um asterisco. Ó. Se você estiver olhando aqui, ó, tem um asterisco aqui. Então, para fazer multiplicação em Python, você usa o asterisco. E divisão, em vez de você usar aquele tracinho com 2 pontos, um embaixo e em cima, você usa uma barra para simbolizar que você está fazendo uma divisão, né? Então, aqui no caso, ó, divisão igual a dividido por B. E aí vai dar uma resposta, né? No caso, 10 dividido por 3. Com uma barra só, você vai reparar que ele vai te dar aqui uma resposta com resultado decimal. Mas se você quiser um resultado inteiro, digamos que, né, o resultado de um número float, um número decimal, mas você quer ele inteiro, é só você usar duas barras que nem simboliza aqui, ó, divisão inteira. Caso você queira saber quanto que seria o resto da divisão, né, quanto sobrou da divisão, é só você pegar e colocar a contagem B, né, no caso aqui as nossas duas variáveis, que você vai ter o resultado da tua operação. E por último, mas não menos importante, você tem a potência, né, elevado à potência. Então aí você coloca duas vezes o asterisco, né, elevado a B, né, no caso 10 elevado à terceira, que é 10 vezes 10 vezes 10, e aí você vai ter aí o resultado. E aí, o que eu fiz aqui? Eu pus aqui para ele colocar, né, para ele escrever aí a minha soma, subtração, multiplicação, divisão, divisão inteira, módulo e potência. Vamos pôr para rodar? E olha só que interessante, ele escreveu, ó, a soma seria 13, que é 10 mais 3, a subtração seria o 10 menos 3, que deu 7, a multiplicação seria 10 vezes 3, que deu aí 30, aqui a divisão com resultado decimal deu, a divisão inteira deu 3, o módulo, né, quanto que sobraria deu 1, e 10 elevado à terceira deu aí 1000, como você pode ver. Então olha só que interessante, você já aprendeu sobre a parte de operações matemáticas. E é o seguinte, se você quiser se tornar realmente um programador Python, você precisa entender sobre estruturas condicionais, que seria if, elif e else. Como que funciona isso? Eu tenho aqui uma variável chamada idade, e eu pus que idade recebe o número 18. Então olha só que interessante, aqui eu tenho três condições. Uma condição onde, dependendo da resposta, eu digo que você é menor de idade. Eu tenho aqui uma outra condição que se você tem a idade aqui igual a 18, você acabou de se tornar maior de idade. E caso não seja nenhuma dessas duas, você escreve aqui, você é maior de idade. Isso aqui seria uma instrução condicional, né? Uma estrutura de condições. Se for isso, faça aquilo. Se não for isso, faça aquilo. E como que funciona? O Python, o que é o if, né? Se você traduzir do inglês para o português, o if é se, ou seja, se idade for menor que 18, 2 pontos, escreva você menor que idade. Porém, ó, o que seria o elif? Caso contrário, se idade for igual a 18, né, você vai pegar e vai escrever aqui, você acabou de se tornar maior de idade. Ou seja, quando a gente coloca duplo sinal de igualdade, que nem você está vendo aqui, eu não estou falando que ele recebe o número 18. O duplo sinal de igualdade ele serve para você confirmar uma situação. Ou seja, quando você coloca o duplo sinal de igualdade, você está dizendo, se for 18, você vai dizer que você acabou de se tornar maior de idade. E aqui tem o else, né? Que seja, caso contrário, caso nenhuma dessas opções tenha dado certo, você escreve você é maior de idade. Ou seja, se der aí 23, 24, 32, 45 anos, você vai escrever essa última opção. E o Python, ele lê de cima para baixo. Então, como que funciona? Ele vai ver a primeira opção. Se preencher, ele já vai parar aqui. Ele não vai nem ler daqui para frente. Se por acaso ele vê que a primeira opção não foi satisfeita, ele vai para a segunda até finalizar. Então, se eu pôr aqui para rodar, olha só que interessante, ele vai dizer que você acabou de se tornar maior de idade. Porém, é o seguinte, ó, se eu quiser, eu posso vir aqui e mudar a minha variável, colocar aqui 21 ao invés de 18. Se eu pôr para rodar, ele vai escrever outra coisa aqui, ó, você é maior de idade. Mesma coisa aqui, eu posso pegar aqui e escrever que eu tenho 15 anos, ó, a idade igual a 15. E ele vai escrever, ó, você é menor de idade. Bem interessante, né? E agora a gente vai estar falando sobre listas e como manipular listas em Python, beleza? E mais uma coisa, se você quiser aprender Python do zero até o extremo avançado
clique aqui no link da descrição e conheça o nosso curso de Python, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, eu te vejo lá dentro. E bom, vamos lá. Aqui eu tenho uma variável chamada frutas. E eu digo que frutas recebe uma lista. O que é uma lista, pessoal? A lista é tudo que está entre esses colchetes, ou seja, maçã, banana e morango está dentro da lista. Então, vamos lá. Maçã é um item, então todo item da nossa lista, a gente vai colocar aqui aspas duplas, e se tem mais de um item, a gente vai colocar uma vírgula aqui para separar. Então, por exemplo, aqui, ó, entre aspas maçã, vírgula, entre aspas banana, vírgula, entre aspas morango. Então, a nossa lista frutas tem maçã, banana e morango. E aí, ó, tem a opção de adicionar algum item à minha lista, que é a função append, ó. Frutas.append. Frutas é a variável, ponto append é a função que vai estar atuando aí dentro da nossa variável. No caso, append serve para você adicionar um item, ou seja, aqui tem 3 itens, vai passar a ter 4 itens. E aqui, ó, a gente tem na variável frutas, a gente tem uma outra função aqui na nossa lista, que é a .remove, que eu tenho uma opção de remover algum tipo de item, ou seja, aqui, ó, eu quero remover o item banana. Eu adicionei aqui a uva, ou seja, ficando com 4 itens, porém quero remover banana, ou seja, voltando a ficar com 3 itens. E aí eu vou pedir para ele escrever aqui a minha lista frutas, né? Além disso, eu quero que ele escreva para mim a primeira fruta é, e aí ele vai chamar aqui uma função onde o que que esse zero, esse ponto, esse zero aqui que tá falando? É o primeiro item da minha lista. Em Python, a contagem ela não começa com 1, 2, 3, 4, 5. Ela começa em zero. Ou seja, o primeiro item não é o 1. O primeiro item é o item 0, o segundo item é o 1, o terceiro item é o 2 e assim por diante. Então eu vou pôr aqui para rodar. Olha só que interessante, ele escreveu aí minha lista, né? No caso, ele leu de cima para baixo, ele viu qual que era os itens da minha lista, depois ele adicionou uva, depois ele removeu banana, aí ele escreveu, né, no caso essa primeira parte aqui é ele escrevendo depois dessas alterações, e aqui ele falando qual foi o primeiro item da minha lista, que é a maçã. Então olha só que interessante Python está sendo. E agora chegamos num tema muito importante que é funções. E como que funciona uma função? Sempre quando a gente quiser fazer uma função em Python, a gente vai reservar uma palavra e para isso a gente usa aqui o def. O def é para a gente reservar uma palavra. No caso aqui a gente está reservando a palavra saudação. Então o que é uma função? É quando a gente quer que o nosso programa execute algo. Então, por exemplo, aqui no caso a gente está criando uma função que faz uma saudação a alguém, alguma coisa, enfim. Então é def, saudação. A gente escolhe, tá, qual que é o nome da nossa função. E aí eu coloquei aqui nome, beleza? Então é def, saudação, entre parênteses, nome, 2 pontos. E aí ele retorna aqui a nossa função dizendo assim, olá, vírgula, e aí ele chama o nome. E aqui o que, que a gente faz? A gente vai escrever, fazer a nossa função rodar. Então para a gente fazer a nossa função rodar, a gente vai escrever aqui print, entre parênteses, saudação, e aí a gente vai colocar o que a gente quiser, né? Poderia ser Lucas, poderia ser Marcos, poderia ser abacaxi, qualquer coisa. A gente vai pôr aqui para rodar. E olha só, a gente criou uma função em Python que faz uma saudação a alguém, a alguma pessoa. No caso aqui é o nosso amigo Lucas. Agora é uma parte muito interessante, né? Entrada de usuário. Todo programa que a gente faz, a gente quer que alguém use esse programa. Então, o que, que a gente vai simular aqui? Alguém, né? No caso, nós vamos ser o próprio usuário, mas alguém vai pôr uma informação e o nosso programa vai receber, né? Então, a gente aqui criou uma variável chamada nome e aí a gente colocou que nome recebe um input, ou seja, o que é o input? O usuário vai escrever essa informação, não é a gente que vai já pré-definir no nosso programa. E aí, ó, input, entre parênteses aqui, digite seu nome, 2 pontos. E aí ele vai escrever, né? Bem-vindo, o nome que o nosso cliente escolheu. Então vou clicar aqui para rodar. E aqui olha só que interessante, ó, digite seu nome. Eu vou escrever aqui, ó, Leonardo. E aí vou apertar aqui o enter e ele escrever aqui, ó, bem-vindo, Leonardo. Então olha só que interessante, a gente já está entendendo mais ou menos como que o usuário faz para pôr informações dentro do nosso programa. Isso aí é o que é ser um programador. E por último, para finalizar aqui o nosso tutorial rápido de Python, a gente vai aprender sobre manipulação de strings. Então, ó, a gente tem aqui uma variável texto que recebe aqui aprendendo Python, simples assim. E aí, olha só que interessante, ó. Aqui eu quero que ele coloque tudo em maiúsculo. Então, para fazer isso, ó, eu coloco a nossa variável texto.upper, que é uma função aí na string para você colocar tudo em maiúsculo. Se eu quisesse pôr tudo em minúsculo, eu ia colocar aqui texto.lower,
que é justamente para você diminuir aí, né, as fontes. No caso, não teria esse A maiúsculo nem esse P maiúsculo, seria tudo minúsculo. Aqui também, ó, a gente consegue substituir palavras. Para isso, a gente usa aqui a função .replace, né, que é de substituir. Então, a gente vai substituir, em vez de aprendendo Python, para Python e programação a isso, substituindo essas palavras. E por último, a gente tem aqui uma função que conta o número de letras, de caracteres nas nossas palavras. Então vamos pôr aqui para rodar. E olha só que interessante. Em primeiro lugar, ele colocou aqui aprendendo Python maiúsculo. Depois ele colocou aqui aprendendo Python minúsculo. Aí ele pegou e trocou as palavras, ou seja, em vez de ser aprendendo Python, ficou aprendendo programação. Por último, aqui ele contou que tem 17 caracteres aqui no nosso programa. Eu literalmente suei para poder te passar tudo que eu sei de Python em até 16 minutos. Eu espero que você tenha gostado aí dessa aula. Foi um tutorial que com certeza te tirou do zero e te apresentou um novo parâmetro do que é Python, do que dá para fazer com a linguagem. Com certeza você saiu 100% aqui dessa aula. Se você gostou mesmo da aula, deixa aqui sua curtida, deixa aqui um comentário positivo e venha conhecer o nosso curso de Python. E digo mais, venha ver os nossos outros vídeos aqui do canal para você ver tudo que tem para fazer aqui em Python e com certeza a gente está aqui para te ajudar. Tamo junto, até o próximo vídeo.